Tairton, é com você. Sejam todos muito bem-vindos. Temos mais de 100 pessoas esperando a gente tirar o crachá e discutir aí sobre engajamento, formação de pessoas. Sejam bem-vindos, Cláudio, sejam bem-vindos, Cecílio, sejam bem-vindos, Alberto, Fernando. É um prazer ter vocês todos aqui. Vou deixar com o mestre de cerimônia, Tairton. Vou ficar aqui no backstage. Então, obrigado, Fábio. É sempre ótimo participar e poder contribuir. E primeiro, parabéns aí pelo trabalho, pelo mega evento que você tem feito aí essa semana. Convidou aí convidados, pessoas muito que têm muita experiência para compartilhar. Conheço aí várias delas, o Cecílio, o Cláudio, o Daniel, já palestraram no Agile Trends algumas vezes. E várias outras pessoas aí, alguns convidados internacionais, né? Então, parabéns no geral. Eu acho que o pessoal está gostando muito. Eu acompanhei aí uma boa parte do dia e gostei muito do que eu vi. E daqui essa última sessão aqui para fechar o dia, a gente tem aí, além desses que eu comentei, tem aqui o Fernando Paiva, o Alberto Neto e o Fábio também estava previsto para estar aqui com a gente, mas o Fábio ele vai contribuir aqui sob demanda. A gente convida ele para conversa quando a gente precisar. Sob demanda. Eu estou fazendo setup para 10 horas de evento amanhã. Mas eu chamo. Me chama quando for para provocar mesmo, para provocar, para chacoalhar. Se tiver algum ponto que você quer aí cutucar a gente, pode trazer. Tá? Por quê, Combinado. Pessoal? A gente vai falar aqui sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre como nós estamos preparando o mercado para o futuro, o mercado de tecnologia, e isso passa especificamente por agilidade, né? Porque agilidade é um dos temas aí mais relevantes, que está mais em alta no momento, e que todas as empresas ou tá no radar delas, ou elas estão no processo de adoção de agilidade. Por quê? Porque já deixou de ser uma opção e ela tá se tornando cada vez mais um modelo de você se manter competitivo no mercado, né? Você ter um modelo de gestão ágil e ter iniciativas ágeis rodando dentro da sua empresa. Agora, como a gente viu ao longo do dia aí, muitas iniciativas estão acontecendo e aí vem a questão, né? Uma questão mais que os gestores devem se preocupar de uma forma geral, né? Como eu devo me preparar minha equipe, quais seriam boas abordagens aí para conduzir a formação das pessoas. E eu falo a gente, como que a gente está fazendo aqui? Eu estou envolvido diretamente com a Agile Trends. A gente se vê aí muito como um canal que conecta as pessoas, conecta as empresas, apresenta soluções, apresenta parceiros e empresas que podem ajudar nesse processo aí, tá? Então eu me sinto bem responsável por influenciar o mercado. E eu fiquei muito feliz quando o Flávio me chamou para essa discussão, porque é uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão de como nós, né, e aqui tem vários gestores que podem trazer esses pontos de como eles estão vendo o que é útil, o que é relevante, o que tem dado certo e o que pode ser evoluído aí no mercado no ponto de vista de capacitação de pessoas e educação de uma forma geral, tá? Então, essa é a introdução aí para dar um contexto para todo mundo sobre o que nós vamos falar aqui. E aí, assim, o Daniel, o Cecílio, que também teve uma passagem pelo Itaú, tiveram aí, eu posso dar exemplo esses exemplos que eu conheço um pouquinho do contexto deles, né? Eles tiveram envolvimento aí com, eu diria que centenas ou talvez até milhares de pessoas que foram impactadas por agilidade dentro da estrutura das equipes, né? E aí, assim, só para a gente abrir a discussão aqui, eu queria chamar vocês para dar uma visão rápida e depois a gente passa aqui para cada um dar a sua visão de como vocês têm feito para disseminar ideias de agilidade ou a educação e a formação e a capacitação das pessoas dentro da estrutura de vocês e o que tem dado certo. De forma rápida, o mais rápido, que aí a gente circula e roda as perguntas aí. E mais uma coisa, pessoal, quem tiver pergunta, joga aí no chat que a gente vai puxando e eu vou distribuindo elas aqui, tá? Daniel, você quer começar?
Oi, Daírton. Boa noite aí, boa noite a todos de novo. Bom, a gente tem, no cenário da Caixa Econômica, a gente ainda tem uma pimentinha aí, que é a questão de sermos empregados públicos concursados, né? Então, eu acho que isso traz um desafio adicional para a gente poder ter, né, essa capacitação, identificar os talentos, né, para poder fazer com que a gente consiga ter um ambiente, né, ágil e conseguir fazer com que as pessoas respirem isso, né? Porque é muito de ambiente, né? É lógico que tem técnica, tem framework, é lógico que isso tudo ajuda, mas é muito de ambiente, de características das pessoas. E aí, assim, a gente, bom, do ponto de vista de contratação, a gente tem, né, no modelo novo de contrato ágil a possibilidade, né, de contratar coaches ágeis. A gente não contrata Scrum Master nesse modelo de contrato. O Scrum Master ele é caixa, então é importante. A gente fez um trabalho, né, a Caixa tem fazendo um trabalho importante de capacitação das pessoas, identificação de talentos para poder disseminar isso. Então, um ponto que eu acho que é importante, a gente consegue trazer coaches ágeis de mercado através de contratações de fábrica. E dentro de casa é a capacitação das pessoas, identificação de talentos. Porque, assim, eu acho que nem todo mundo tem a personalidade e o comportamento necessário para esse modelo de trabalho. E a gente sabe que é o bimodal, né? Tem espaço para todo mundo. Então, a gente precisa identificar essas pessoas que são formadoras de opinião, que eu comentei na minha apresentação, as pessoas que têm esse mindset, né, que é uma palavra meio batida, mas que de fato isso é importante e que vão conseguir disseminar isso no grupo. Isso junto com um plano de capacitação pesado que a Caixa está investindo. Legal. Cecílio, você pode dar aí um pouco da sua experiência, também na Inmetrics também, ou que você já viu no Itaú? Eu acho que, adicional ao que o Daniel falou, me veio um caos na cabeça. Eu prefiro contar esse caos, então. Porque a polinização cruzada, né, aprender fazendo e tal, é chave. Então, ele foi por esse lado, também acredito. Importante é que não vire muleta. Acho que isso é importante. Então, eu brinco que o Agile Coach, ele é viciante. Então, eu gosto muito quando você faz manchas, assim, sabe? Que até tem a ver com a ADKAR. Você põe numa concentração, os coaches, eles transferem conhecimento, o pessoal aprende a trabalhar e o pessoal olha para o vizinho e fala assim, eu quero. Aí a mancha anda. Isso ajuda a trabalhar com a escassez de recursos e um pouco o ombro a ombro e o churrasco. Mas o caso é o seguinte, bem rápido, no Itaú, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, teve uma contratação enorme de cientistas de dados. O banco investiu demais nisso. E aí, a gente estava muito próximo do programa de transformação junto à área de pessoas, sempre, e aí começou a perder alguns talentos, né? E aí a área de pessoas foi lá entrevistar esses talentos com uma ajuda, tá? Eu até ajudei a fazer alguma dessas entrevistas. Por que vocês foram embora, né? E aí, putz, eu tenho um filho de 15 anos, eu lembrei como ele aprende, eu brinco que é a geração manual do mundo, sabe assim? Então, e os caras eram muito feras, esses caras, né? E foram para outras empresas. Aí, por que vocês foram embora? Falei, é o seguinte, é que eu não sei nada. O cara era fera. No hackathon lá arrebentou. Falei, como assim você não sabe? Não, é que eu não sei, cara. Eu olho um problema, aí eu pego e procuro na minha rede, pergunto pra galera, a galera fala, olha, vê o vídeo tal, vai no artigo tal do MIT, eu pego na net, eu pego os códigos prontos, eu testo, eu volto, não sei o que, em horas eu resolvi o problema. Aqui no banco, com tudo fechado, sem poder usar o YouTube, tudo monitorado, sem poder falar com meus amigos na universidade e tal, eu não sei trabalhar assim. Então isso foi uma puta sacada. O Itaú, sou fanzaço de lá, todo mundo sabe. Assim, foi aí que a gente abriu com monitoração para os times poderem trabalhar desse jeito e a gente reter um monte de talento. Então, acho que essa coisa do aprendizado, que também é ágil, né, do aprender constantemente, você entra com clareza do que você tem que resolver e usa a rede, a comunidade fora da empresa para buscar esse conhecimento. Aí você gera um conhecimento que é dentro da empresa. Se a gente for no limite do open source aí, qual que é a ideia? Depois alguma coisa você ainda devolve para a comunidade. Então, eu acredito nisso, eu vi isso acontecer e é isso que nós estamos fazendo na Imetrics. Tá? Acho que é para adicionar o que o Daniel falou. Ótimo. Deixa eu introduzir aqui o Alberto Neto, que é coordenador de inovação da Raizen. Alberto, você pode
né? Dar aí um pouco da visão de vocês, do que vocês têm feito lá e como vocês têm ajudado as pessoas a se desenvolver. Isso vai ser excelente. Claro. Obrigado e prazer aí conhecer todo mundo. Com um monte de fera, a gente fala logo depois, começa a funilar, mas assim, dentro da Raiz a gente acredita muito no padrão e o nosso DHO fala muito de 70-20-10, né? Que é 70% você trabalhando on the job, no dia a dia, fazer o negócio acontecer, 20% de fato, bench, coach, fazer as coisas, trocar a experiência entre as áreas e praticamente 10% de treinamento formal. De uma forma geral, a Raiz se estruturou um pouquinho para fazer, eu até contei um pouquinho no Talk lá, a gente criou uma área chamada de LACE, que é o Lean Agile Center of Excellence, né? Para que a gente pudesse se preparar para a transformação digital e para que a gente pudesse ter pessoas e um grupo que pudesse ajudar a gente a fazer mentoria, formar mudança de mindset, trabalhar nas áreas, porque no nosso negócio a agilidade ainda está começando a aparecer, né, dentro das áreas. Então, a gente tem Agile Coach, a gente tem estrategista digital, a gente tem consultor de inovação, que ajuda a gente a desdobrar isso dentro das áreas e levar um pouquinho desse mindset, né? Mas eu brinco bastante, eu falo, eu até comentei no Talk sobre um artigo que eu gosto muito, que é Empresa Colorida, Mindset Preto e Branco. Pessoas preto e branco, assim. E para mim faz muito sentido, assim. Para mim, se você não muda as pessoas, se você não foca em pessoas e mudança de cultura, você pode fazer qualquer mudança dentro da sua companhia que nada muda. Então, assim, dentro do LACE, a gente fez e a gente entendeu que a gente não ia focar só em metodologia, não ia focar só em métodos, não ia focar só nisso. A gente foi além, então a gente conectou com o DHO, está trazendo o DHO junto da gente, a gente está fazendo connect todo um ecossistema para que juntos a gente consiga trabalhar em pilares importantes de metodologia e de capacitação, mas também em pilares importantes de mudança de mindset. Acho que é isso. Legal, excelente. Então, obrigado. Quero agora passar aqui para o Fernando Paiva, que é VP da Carnet Longevity. E, Fernando, se você puder contar um pouquinho das iniciativas que vocês têm e como vocês têm feito para desenvolver essas competências, vai ser ótimo para a gente ter mais um ponto aqui. Não, legal. Prazer enorme aí estar com todos os grandes expoentes aí da tecnologia brasileira, sobretudo do mundo agile, né? Nós, a Carnet, nós somos uma empresa especializada em internet das coisas médicas. Eu acho que eu sou o único aqui de vertical saúde, aqui representando aí o nosso ecossistema de saúde brasileiro, porque estamos aí em franca atuação agile, né, para fazer com que as vidas sejam salvas. Não temos a mesma proporção aí do nosso colega Daniel, né, do Canto, mas a proporção é semelhante em relação a tudo que tem que ser utilizado para fazer com que, imaginem que telemedicina agora está até na moda. Quem não é do segmento de saúde, com certeza já ouviu falar de telemedicina. E para fazer as implementações de telemedicina que estavam aproximadamente previstas para os próximos 2 anos, e isso qualquer tipo de empresa do ecossistema de saúde, seja hospital, clínica ou laboratório, etc., eles estavam com uma probabilidade de se fazer essas implementações nos próximos 2 anos. Tudo isso foi feito em 45 dias. Haja agile em cima dos times para que você consiga fazer isso em 45 dias. Nós, especificamente da Carnet, por termos a plataforma de integração, sobretudo em UTI, e que trabalha diretamente no front do combate do Covid-19, o que nós fizemos em relação à maturação do time para até se manter o time motivado e o time também fortalecido de uma maneira de que o próprio impacto do Covid-19 e a ação local também dentro desses clientes que eu estou falando de hospital, não fizesse com que todas as nossas técnicas e metodologias fossem à bancarrota. Então, nós utilizamos um conceito muito forte que é desenvolvido pela nossa People, que é de inteligência coletiva. Então, pegando na rabeira de algumas falas, nós utilizamos a inteligência coletiva do nosso próprio time, sobretudo agora, em tempo de Covid-19, para fazer uma retroalimentação de conhecimento e pegar aquilo de que nós também aprendemos com o hospital em relação à governança que eles utilizam para fazer uma implementação,
da solução, de uma maneira que a gente devolve para esse cliente também com o processo de aprendizado híbrido. Então, a gente praticamente utiliza o conhecimento de todos de maneira multidisciplinar para que faça com que as implementações elas sejam realizadas em 45 dias ao invés de 6 meses, que seria o tempo médio de uma implementação salutar aí, de tecnologias do ecossistema de saúde. Tá? Legal. Então, deixa eu passar, obrigado, deixa eu passar aqui para o Cláudio, que eu acabei deixando para o final por um motivo, que eu sei que o Cláudio tem uma formação um pouco diferente da nossa, e o Cláudio, ele é Agile Coach na Roche, que é uma indústria farmacêutica que acho que está um pouco fora do setor financeiro, mas os desafios acho que são os mesmos, os desafios de formação de pessoas são os mesmos. Talvez o Cláudio possa trazer aí um ponto de vista diferente, complementar para a gente. Cláudio, o que você, Cláudio Lizondo da Roche, que você pode contribuir com o que o pessoal falou aqui? Não, primeiro eu queria agradecer, né? Acho que me sinto super, né, bem-vindo aí nesse mundo de IT, né? Aprendo várias siglas com vocês, né? Super divertido, assim. Então, então para quem não me conhece, eu sou psiquiatra, né? Então, essa é a diversão, né? Sou o coach da Roche, né? Então, Fernando, você não está sozinho só na saúde, né? Estamos aí junto, né? Força. Então, assim, a gente é uma indústria farmacêutica, acho que a gente está dando os primeiros passos ainda na transformação ágil, né? E eu acho que eu também, né, na minha formação, acho que vendo vocês falando, acho que tem tem muita sabedoria aí, né, que vem com a experiência, né. Então, trazer um pouquinho para o meu lado, né, então, como que a gente vem fazendo, e eu acho que é como a gente tem que ir transformando as organizações, né. A gente tem algumas estruturas que a gente está começando a desenhar, então, o nosso time de RH está desenhando projetos de reskilling, a gente está formando as comunidades, né, de práticas e tudo mais, né, mas o que eu acho que a atuação, né, de qualquer agente da transformação é justamente promover a transformação, né, e não a mudança. E eu acho que essa é por onde a gente tem que caminhar, né. Então, se você pegar a base neurobiológica, né, aprender a formar sinapse, né, no final do dia, né, e dói aprender, né, energia, esforço, atenção, é isso, né, neurobiologia, não tem como fugir disso, né. E eu acho que o legal disso é a mudança, tem um conceito bem legal, assim, né? Porque a mudança é aquilo, né? O chefe te manda, né? Você precisa fazer o estímulo, você muda rápido, né? Mas na hora que você tira o estímulo, a galera volta a fazer a mesma coisa, né? Essa que é a questão, né? Eu acho que a sacada, principalmente quando você está começando, né? E hoje eu tenho o Buzon, né? Que é um cara bem famoso aí na comunidade, né? Então a gente trabalha nessa duplinha, né? E eu venho aprendendo muito com ele, mas eu acho que toda vez que a gente entra numa interação, né, e o tempo hoje é um recurso tão escasso, né, acho que a gente tem que promover a transformação, né? Então, a gente tem que dar a chance para que a galera tenha aquele insight, né? Que a transformação é justamente na hora que você provoca o cara, e aí puxando muito, né, acho que as retrospectivas são momentos maravilhosos para fazer isso, né? Porque na hora que você puxa o cara tem um insight e aí ele começa a fazer diferente, né? E a sacada da transformação é que ela demora para fazer, né? Então, acho que é semear, né? Acho que isso de você semear, né? E dar chance para que todo mundo possa se transformar, né? E a sacada é justamente uma hora que a galera começa a transformar, isso não tem volta, mas é muito bonito de se ver, né? Então, a galera vai indo, né? Então, acho que é uma mudança cultural mesmo, né? Porque a liderança mesmo, acho que é isso, né? Você vai lá no comando e controle, né? Fica puxando, mandando, vai, ágil. Não, né? O legal é justamente isso, né? Promover a transformação. Então, acho que, mais ou menos, ouvindo vocês falando todas as falas, né? Querendo ou não, o que vocês estão fazendo é desenhando estruturas, né? Que promovam a transformação, e não a mudança, né? Eu acho que isso é muito legal de ver por trás, né? Eu fico vendo, vocês falam, acho que as coisas se confluem, né? Vocês falam de um jeito, né? Eu vejo de outro foco e aí as coisas conversam, né? Acho que é muito legal fazer isso, né? Então, acho que é mais ou menos isso na Roche, a gente está caminhando, né? Acho que tem umas iniciativas bem legais e estamos juntos aí para aprender, interagir e é muito legal estar nesse evento aqui com vocês falando sobre isso. Legal, acho que conectando aí com o que você falou, eu acho que esse é um desafio, né? De como fazer com que não precise haver essa força externa que fica puxando para um lado e depois você tem que fazer com que as pessoas, depois de um determinado momento, elas sigam esse caminho sem precisar desse incentivo, dessa pressão de um lado para que seja feito de um certo jeito. Porque quando começa a transformação, às vezes ela vem porque
em empresas grandes, ela realmente acontece quando o nível executivo está comprado. E aí vem top-down, encontra com bottom-up, e aí a coisa acontece, como quem que falou? Acho que foi o Daniel que falou agora que isso acontece, e o middle management ali é quem faz determinante para o sucesso ou não desse processo. Então, e aí esse é o desafio, né? Como é que a gente... Só que no meio do caminho, a hora que essa onda vem de cima e ela está acontecendo de baixo para cima também, tem resistência ali. Tem gente que não quer, tem gente que não sabe, tem gente que não sabe o que está acontecendo e precisa aprender no susto. E aí vem meu próximo ponto aqui que eu queria jogar para vocês. Assim, no mercado, a gente tem várias opções para fazer esse aprendizado. Tem desde das iniciativas, como o Daniel falou, trazer a Agile Coach de fora, ter iniciativas internas para capacitação, tem as práticas que os Agile Coaches vão ficar ali trabalhando o trabalho do dia a dia com as equipes, com as pessoas individualmente. Tem certificações, treinamentos, formações mais estruturadas, como um MBA, uma faculdade. Eu queria jogar aqui, né, e aqui eu não quero mais ficar... Quero deixar vocês livres para quem quiser contribuir. Queria colocar o que vocês acham que funciona para o quê? Do tipo, não, olha, nesse caso aqui é melhor fazer um MBA mesmo. Nesse caso aqui é melhor criar uma certificação. Nesse caso aqui, um Agile Coach é o que vai resolver. O que vocês acham que funciona para o quê? Entre essas e outras opções que vocês colocaram aí, né? De maneiras de desenvolver as pessoas. Bom, daí, então eu vou falar, mas eu queria abrir, né, para a galera, mas é só uma provocação, né, para esquentar, né? Acho que tem que ter um propósito muito claro, né? Se a gente for sair para essa pegada de transformação, não importa se é Agile Coach, Middle Management e tal, né? Se você tem um propósito, acho que o Daniel, né, muito legal isso, né? Tem um propósito de auxiliar a organização, a sociedade, né? A questão. Se você tem um propósito, você tem uma energia, né? Acho que começa por aí, né? E depois, né? Acho que a sacada é como canaliza isso, né? Então aí talvez tenham papéis que possam ajudar de acordo com cada necessidade, mas minha gotinha de colaboração nisso é por aí. Eu assim, acho que me incomoda um pouco ver as pessoas buscando capacitação e certificação sem antes ter uma preparação de uma base Lean, porque de fato, né, o que move isso, né, toda essa questão da jornada ágil um pensamento Lean, né, é entender o porquê. Por que você faz uma daily? Por que você faz né, por que você vai implementar um framework? Na verdade, é o que está por trás. Então, eu acho que um caminho legal que eu sempre tento fazer é primeiro a gente formar a base, para a gente saber o porquê que a gente está propondo aquele modelo de trabalho. Né? Por que a gente acha que isso traz valor? Por que você precisa parar 15 minutos por dia para poder fazer uma reunião com todo mundo? Então, mostrar primeiro por que isso surgiu, quais foram os exemplos, o que isso teve de ganho, entendeu? Para você aí, a partir disso, é meio que fazer aquela venda de dentro para fora, né? Em vez de você trabalhar isso de fora para dentro com os times. Isso eu acho que é legal e dá resultado. Alguém quer falar? Eu ia falar. Eu acho que tem um ponto interessante que nesse processo de transformação que a gente está comentando aqui, a gente tem que também saber entender o perfil e as pessoas, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, elas estão mais preparadas, elas são aquelas pessoas que elas impulsionam as coisas, né? Então, dentro da corporação, são as pessoas que você vê como exemplo, né? Então, são as formadoras de opinião que a gente fala. E quando a gente tem pessoas que são formadoras de opinião, são essas pessoas que, quando você tem um processo de mudança e quando você vai fazer alguma coisa acontecer, normalmente você tem que investir no primeiro momento. Depois disso, você vai tendo as pessoas que vão indo conforme a onda. E aí, tem também os conservadores. Então, acho que você tem que, de alguma forma, conseguir balancear muito bem esses perfis, entender quem são eles, para você entender quem você capacita primeiro, para quem que vai, de fato, puxar essa onda da transformação, para que você consiga focar as forças e os esforços no local certo. Acho que é isso que eu posso contribuir. No nosso caso, nós realizamos um coach semanal com cada integrante das nossas squads para entender
para que ele mesmo entenda qual é a aptidão que ele tem e qual é o déficit que ele tem, para de repente ele ser sugerido ou ser direcionado, de repente para o treinamento X ou Y, ou para fortalecer alguma zona de conhecimento que ele não tem, ou externamente, ou dentro mesmo das trilhas de treinamento e inovação que nós proporcionamos para o time. Então, primeiro a gente faz um trabalho para que ele mesmo consiga fazer uma autoavaliação e perceber se ele realmente tem... Porque às vezes entre o querer, o pensar e o agir tem uma distância muito grande. E às vezes o desenvolvedor ou o profissional ele quer fazer um curso para melhorar algum tipo de habilidade ou conhecimento ágil, mas na verdade ele não tem ainda isso de maneira natural dentro dele, entendeu? Então a gente tenta fazer com que ele mesmo entenda e perceba qual é a aptidão dele, entendeu? Acho que complementar também, para não se repetir aqui, tem a questão muito importante assim, geralmente quando você vai fazer alguma transformação, começar a primeira vez alguma coisa em ágil, é na linha do Daniel, assim. Mas eu já fiz esse experimento algumas vezes. Eu sempre falo que tem um squad zero, onde antes de você mostrar o framework, você tem que ter um propósito, ligando o Cláudio aqui, o Fernando. Você tem que estar... Geralmente eu até faço um OKR, assim, o que vai bem, o que vai mal, sabe? Como se fosse pode fazer um A3, mas é mais burocrático. Mas se você fizer um OKR, aquele workshop bonitinho, o que vai bem, qual o objetivo, o que vai bem, o que vai mal, quais são os impedimentos e tal. Quando você clusterizar os problemas, você começa a pegar antídotos com os pedacinhos dos frameworks. Então, tem um problema de comunicação, tem um problema de hierarquia. Você começa a falar assim, tá vendo? Isso aqui é a daily é por causa disso, aqui, para que não tenha nenhum problema de comunicação. A planning é que se vocês não parar para fazer o ciclo curto, a planning tem que ser de horas. Se você fizer uma planning de 2 dias para 2 semanas... Então, assim, se você tem essa oportunidade, se você não tem, aí você pega o framework, põe o framework com alguém experiente, faz ombro a ombro e aprende na marra, storm perform. Mas se você tem essa oportunidade e está fazendo uma transformação de dentro para fora, se você buscar com um propósito, você tem que resolver um problema e você buscar os problemas, fazer essa análise com o time, os problemas que os times têm e apontar como antídoto, né, os pequenos componentes dos frameworks ganham uma força tremenda. E aí, quando você ganha essa força tremenda, que eu falo que é o sentir o ágil, né? E aí eu lembrei de uma outra coisa, a história do Homem-Aranha. Sabe aquele videozinho? Eu uso toda hora, assim. Porque geralmente o time que está waterfall, ele quer fazer coisas perfeitas em 3 anos, entendeu? Então você tem que ficar... de novo, é uma questão de mindset ali pro Dr. Cláudio. Ali, né? Tipo assim, cara, o Homem-Aranha de 10 segundos, o Homem-Aranha de 10 segundos. Aí os caras, jura? Nós vamos iterar mais uma vez. Ah, então tá bom. E aí saem uns negócios maravilhosos, assim, em ciclo curto, que a pessoa destrava. De achar alguma solução, que aí bate com o Lean, com o mindset de linha agilidade. Então, acho que se você tem essa oportunidade, você acaba criando agentes de mudança, porque você não vende com aula. Você vende mostrando que os frameworks são um conjunto de soluções recorrentes para problemas recorrentes de times, né, que precisam entregar num ciclo de experimentação e mudança muito rápido, na agilidade. Acho que complementaram o que foi falado. Uma coisa legal que você está falando, né, que para a gente aprender, a gente não pode estar ansioso, né? Essa é outra pegada, né? Porque se você está ansioso, você não aprende, né? Mas os times ficam muito ansiosos. Muito vulnerável, emocional, mesmo, em quarto nível, certo? Isso, exatamente. E aí tem uma coisa que, para aprender, né, você precisa construir ambientes seguros, né? Precisa ter uma identidade. Eu acho que o Lean é bastante disso, né? O Lean é muito legal nesse sentido, né? E a outra coisa, né, eu acho que é uma cultura muito mais forte. A gente fala tanto de mindset, né, você estava falando, você brincou aqui comigo, né, mas você precisa, é uma questão de que a organização precisa acreditar que o potencial está no desenvolvimento, né? Não é mais aquilo do cara que sabe tudo, né, o cara que manja o MBA, o cara que sabe 100. Não é isso, né? Eu preciso do cara que sabe 5, e em um mês o cara sabe 20. Porque esse cara tem um potencial assim. Eu preciso do cara que sabe 100 e daqui a uma semana o cara continua sabendo 100.
E aí você tem o cara que é o estagiário, analista, tal, que o cara está assim aprendendo, tal. É isso, essa nova maneira de aprender, tal. E aí várias reflexões, mas o Lean é muito legal nisso, né? Porque eu acho que o Lean, ele promove que a gente tenha essa cultura de experimentação, de olhar o problema, tal, não é a solução, né? Acho que a solução detona o time, porque é sempre a questão, né? Do pôr, fazer, esse mindset tarefeiro, né? Que não dá o aprendizado, né? Então, acho que é muito nisso. Eu sou muito fã do Lean também, Daniel. Acho que ajuda bastante, assim, né? O problema do Lean é que não é tão chique, né? Não é tão, digamos, moda, né? Quanto os squads, né? É a questão de abraçar o erro, exatamente, né? Assim, você tem que ter aquele vale em algum momento para você se organizar, né? Eu acho que isso é que é importante. E não é fácil, né? Tem muita empresa que quer virar a chave, mas não está com apetite para você ter um período ali para poder promover isso, né? E indo em linha aí, Daniel, eu acho que tem um ponto importante que a liderança não está preparada também para recorrer ao erro. Quando erra, a primeira atitude normalmente é repreender. Com o erro, quando a gente tem alguma cultura de experimentação, a gente tem que focar de fato em tirar aprendizado, aprender rápido e conseguir ajustar a rota o quanto antes. Isso é um desafio mesmo, cara. Quem é gestor também é o tempo todo tendo que se conscientizar. Não é fácil, não. Porque a hierarquia está aí, a empresa é hierárquica total ainda, né? Exato. Posso dar um ponto de vista, pessoal? Claro. Você estava prestando atenção? Se você estava prestando atenção. Tava assim. Desde que o Dayrton fez a pergunta, eu falei, opa, na verdade eu não estou fazendo setup nenhum, né? Eu perdi a concentração, estou prestando atenção em vocês. Tá muito mais divertido. Se eu não prestasse atenção nas apresentações, esse setup já estava pronto, ó. 2 horas da tarde. No início do negócio estava pronto. Eu que fico prestando atenção. É porque eu aprendo muito também, né? Todos nós estamos aprendendo, né? Mas ó, eu queria trazer outro ponto de vista, né? Porque eu estou numa seara um pouco diferente da de vocês, não muito da tua, né, Cecília? Porque você também dá aula em universidade, então você também tem um outro papel nesse contexto todo, né? Quando o Dayrton lhe perguntou, né, de puxa, o que encaixa, o que é melhor para determinada situação, né? Vocês começaram a trazer toda uma sensibilidade de um contexto organizacional que aí promove uma indicação, promove uma direção, né? Aí eu queria trazer essa análise um pouquinho mais para trás, né? E aí tirar aqui alguns crachás aqui da gente, para a gente, de repente, abrir uma discussão. Já são 9 horas da noite. Primeiro que existe um gap, né? Existe um gap de conhecimento e eu acho que a consciência disso é importante. Existe um gap gigante, esse gap está em mim, está em vocês, está em todo mundo que está assistindo, está em todo mundo que está tentando transformar as organizações em ágil, né? Existe um gap, existe uma série de misconceptions, né? Que nos levam a gente ver as coisas que estão mais fáceis de serem visualizadas, né? Os ritos, os resultados, os frameworks. Então, a gente tem uma percepção de que existe um gap. Aí, vou trazer para vocês um resultado de uma pesquisa acadêmica, no caso, né? E aí, resultado de uma série de revisões da literatura que olham quais são os principais desafios. Inclusive, o Dayrton tem uma coautoria de um artigo que fala de desafios na agilidade, né, Dayrton? Você é coautor de um artigo. Artigo acadêmico, inclusive, né, Dayrton? Tem a participação acadêmica aí, não. Você tem a participação. Você tem. Muito legal aquele artigo lá. Mas, de fato, uma coisa que aparece como principal impedimento, principal desafio nas organizações para a adoção da transformação ágil é realmente o conhecimento, é a falta de preparo das pessoas. E é algo que aparece corriqueiramente. Isso, junto com o apoio da alta gestão, aparece corriqueiramente em todas as pesquisas. Quem fez estudo de caso, quem não fez estudo de caso. Então, eu acho que reconhecer esse ponto é uma coisa legal. Daí, acho que um recado bacana que eu gostaria de trazer
a gente precisa passar um recado de aprofundamento. Seja lá no que for, a gente precisa dar um recado de aprofundamento. A certificação, os treinamentos curtos podem dar uma falsa sensação de preparo. E essa é uma percepção minha. Esse é o meu ponto de vista. Porra, Fábio, você é maluco, você vende certificação. Vendo, mas eu não vendo essa ideia. Eu não vendo a ideia de que alguém vai fazer um curso de 16 horas, alguém vai colocar um título lá no LinkedIn, uma foto rindo lá na timeline e está preparado para ser algo referente à agilidade. Isso tem gerado um contexto de confusão em como são pedidas as vagas, em como as pessoas são selecionadas, em como que a gente está distribuindo esse pessoal, né? Então, eu acho que para responder a pergunta do Dayrton, eu fiz essa introdução para colocar o meu ponto de vista. Eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas. Conscientizar que a coisa não está pronta, a coisa é complexa, existe um cenário que é complexo. Quando a gente fala essas palavrinhas, quando a gente fala Lean, puxa, quantos livros os nossos alunos eles leram de Lean? Ou quantos artigos de 2 páginas no LinkedIn eles leram? Isso não é preparação, precisa de aprofundamento, né? Esse é o contraponto que eu queria contribuir aí, né? Que vocês falaram. E obviamente provoquei vocês aí, né? Então, uma analogia bem rápida, né? Assim, eu fiz medicina, então quando eu estava lá na Unicamp, né? Assim, a gente estudava lá pediatria no 3º ano, né? A gente não sabia nada, né? Tipo, a gente estudava lá, tipo, uma aula, 2, 3, 4, né? Então, o aprendizado vinha quando vinha 4 horas da manhã lá uma mãe com a criança com febre lá no plantão, né? Que você estava no 5º ano, né? E aí você não sabia direito o que fazer, né? Se é meningite, se não é, né? Uma bruta cagaço, assim, né? Desculpa a palavra, né? A gente pode falar, mas uma bruta cagaço. Meu, mando para fora, não mando, discuto, você se põe nas perguntas, né? É uma febre, é um resfriado, a mãe falando um monte de coisa, né? Tal. E aí você começa a ter a sabedoria que não basta o livro só, né? Você precisa ouvir a mãe, né? É um negócio meio complexo, né? Aí tem o pai lá, aí começa a falar que brigou, não sei o que lá. E aí você tem, às vezes, e eu tive muita sorte ainda aí na minha formação, mas eu acho que é uma coisa que talvez faça, né? Você tem uma galera, você tem o residente que você discute, né? Quando você está aprendendo, você tem o professor lá que discute o caso com você e tal, e aí, né? O cara fala, não, é uma febre, por causa disso, tem um risco lá. Depois você orienta assim, papai, e você vai tendo essa sabedoria, né? Eu acho que essa questão, né, é uma questão muito importante, né, de você ter o repertório, né, você tem que ter estudado um pouquinho, né, mas você tem que ter essa experiência, essa discussão, o feedback, né, o carinho pelo outro. Então, né, acho que para mim essas coisas que vem quando a galera fica falando disso, né, acho que é mais ou menos o que vem um pouquinho na minha cabeça, né, trazendo um pouquinho do meu lado médico agora, né, para a discussão. Né. E nem sempre, né, Cláudia, a gente pode ver o aprendizado como a forma única de melhoria, né? Então, não é só treinamento, não é só literatura, existem outras formas, o Fernando comentou aí de conhecimento coletivo, a inteligência coletiva da organização dele, isso é algo dificílimo da gente fazer de um modo geral, seja lá onde for, né? Seja lá onde for, isso é bem difícil. A própria academia tem vários estudos para entender como que a inteligência coletiva ela se movimenta, né? Então, é um assembly aí de coisas que vão fazer a potencialização do conhecimento, a melhoria, né, do entendimento para onde a gente tem que ir, né? E não existe um ponto a chegar, né? Esse ponto ele vai sempre mudando de prisma à medida que você vai entendendo, vai melhorando. Eu queria, de novo, pensando na sua provocação, eu gosto sempre da palavra habilitar, sabe? Carteira de habilitação. Assim. E eu acho que tem uma irresponsabilidade grande, assim, da galera que faz um curso de Scrum de 8 horas e fala sou Agile Coach e entra com a responsabilidade de encantar e ensinar uma metodologia que carrega um monte de aspectos do Lean desde a Toyota, milhares de aprendizados e antídotos para problemas e já começa tudo errado, entendeu? Porque o que essa pessoa tem para dar é repetir alguma coisa que ela ouviu dizer, não que ela tem a proficiência. Então, e esse é um lado do professor. Então, assim,
acho que tem sim um cuidado e uma responsabilidade de quem promove treinamento e tal, de deixar muito claro a história que a gente precisa de maestria. Né? Lembrei do Amin agora da CIET. Assim, a gente precisa muito de maestria, precisa de grandes mestres para fazer ombro a ombro, sabe? Para ir lá, deixa eu fazer uma vez, você me observa, depois você faz e eu observo você, eu te ajudo, eu corrijo a rota, porque eu estou habilitado. E depois você está habilitado para você ter autonomia de fazer sozinho. E essa liderança no ágil, pode ser na arquitetura de sistemas, pode ser em qualquer grande disciplina complexa, assim, aí do outro lado, de quem contrata, de quem está com essa pressão do mercado de precisar de gente e tal, cada vez mais está difícil de garantir isso, entendeu? Ou de tornar digital, por exemplo, esses processos. Por exemplo, não adianta. Então, o que acontece? No final das contas, é muito importante estar bem alinhado, que não é que a certificação não serve para nada. É que a certificação para quem contrata não é diferencial. É muito melhor colocar num Skype, agora em tempo de pandemia, num Teams ou num Zoom, 5 pessoas com um propósito único, resolvam este problema juntos e só observar, cara. Você vê quem é líder, você vê quem sabe ceder, você vê quem colabora, quem é o organizador, você consegue achar todos os papéis ali desse tipo de experimento. Ou uma entrevista mesmo de alguém que é mestre, que conhece, que tem as cicatrizes do dia a dia, que passou pela mãe, teve que passar pelo perrengue da criança chegar doente lá de madrugada, que o Cláudio falou, e ter que ser criativo, ter que aprender ali, ou pesquisar o que fazer, para daí identificar. Então, acho que tem hoje um dilema importante, e eu vejo transformações digitais inteiras falhando, ou gestores super conscientes de empresas lindas falando assim, odeio ágil, não fala de ágil para mim, que já veio aqui o pessoal, fizeram os AUE, juntaram um monte de grupo, é tudo Warhol, não é igual Warhol? Junta o pessoal a propósito, não é? E passa a pizza embaixo da porta. Não. O produto vai ser diferente, o resultado vai ser diferente. Mas se você não tem alguém habilitado, carteira de habilitação, sabe? De verdade, com experiência, eu não acredito que vai dar certo. Assim. E super complexo não tem uma carteira de habilitação, entendeu? Então, eu acho que nós estamos num dilema assim do mercado. Não tem. Desculpa. Não tem, Cecília, eu concordo com a questão da responsabilidade muito com você. A gente não pode deixar de conscientizar, né, quem a gente está tocando, seja com palestra, seja com qualquer tipo de interação para contribuir. Isso é minha opinião, né? Isso aqui é um debate, né? Que existe um mercado por trás disso tudo. E a gente tem que tomar cuidado com como a gente absorve as verdades. E o que são exatamente as verdades. E aí a gente vai entrar numa discussão que a gente vai aqui até 4 horas da manhã. Vou pedir uma cerveja aqui pelo Zé. Não sei se vocês têm esse aplicativo onde vocês estão, mas aqui no Rio de Janeiro tem o Zé, né, Daniel? Que traz cerveja pra gente. A gente precisa informar as pessoas disso, né? Porque tem um mercado por trás, tem toda uma oportunização que é gerada, né? E a gente ouve em loco, em cliente meu, e aí é depoimento, né? Do tipo, poxa, Fábio, esse cara aí aparece no LinkedIn, mas todo mundo segue e tudo mais, mas quando entra numa reunião, puta, é piada. Sim, ninguém respeita. Aqui no tete-a-tete ninguém respeita. Então, existem situações que a gente tem que tomar cuidado como que a gente aborda, como que a gente passa, como que a gente conscientiza as pessoas. A gente passou um dia inteiro hoje vendo que o negócio é complexo, né? Que precisa de responsabilidade, precisa de embasamento, apoio. Eu atrapalhei alguém aí que ia falar, desculpa. Quero dar Ayrton, depois eu queria falar também. Eu ia pegar, acho que o Fábio trouxe mais um ponto que já me deu várias ideias aqui de coisas que eu gostaria de comentar, mas eu vou pegar o comentário que estava na fila lá, o primeiro. Que eu queria, talvez, traduzir um pouco aí para o pessoal que está assistindo, o que é essa palavra complexidade que o Fábio trouxe, e o Cecílio também usou ali no final da fala dele, para as pessoas, eu concordo totalmente que, assim,
de repente, se você, quem está aí acompanhando esse mercado, esse mundo de agilidade há algum tempo, deve ter visto esse movimento que de repente, tinha um monte de gerente no LinkedIn, de repente, os gerentes começaram a assumir, aí começaram a aparecer um monte de Agile Coach. Primeiro, começou a aparecer um monte de Scrum Master. Depois, começou a diminuir Scrum Master e aparecer mais Agile Coach. De repente, assim, em questão de meses, poucos meses. Mas aí você fala, pô, mas então, tem Agile Coach Senior, né? Agile Coach não sei o quê, não sei quantos anos de mercado. Falei, caramba, de repente esse mercado surgiu, né? E aí vem esse comportamento que foi comentado, que às vezes as pessoas acham que só um treinamento vai resolver e vai habilitar ou vai capacitar e credenciar ele a exercer aquela função. Acho que não estou menosprezando o treinamento, acho que ele é importante, mas ele é só mais um passo na formação de um profissional que quer atuar com agilidade, de um Agile Coach, por exemplo. Por quê? E aí aqui eu quero trazer a questão da complexidade. Por quê? Porque o que é essa complexidade que a gente está falando? A complexidade vem do fato de que um Agile Coach, que vai atuar numa organização que também tem a sua complexidade, essa pessoa, ele precisa entender de vários assuntos que precisam só cada um deles já vale uma formação aí universitária por si só. A pessoa precisa entender de gestão, né? E aí eu estou falando de gestão de projetos, por exemplo, porque você tem que planejar, você tem que ter uma visão de entrega, você tem que coordenar ali com a parte financeira, você tem que entender de negócios, porque você tem que criar soluções que agreguem valor para o seu usuário final, para o seu cliente final. Então não é simplesmente fazer, entregar e me pediram e eu fiz isso. Tem que ser uma pessoa que vai ajudar o negócio a prosperar. Você tem que entender de projetos, né? Como eu falei, de gestão, projetos, organizar isso, organizar a parte ali de entregas, de partes que precisam ser conectadas. E aqui eu não estou mais nem falando de software, estou falando de você tem equipes, você tem pessoas que estão trabalhando numa iniciativa e em algum momento desse esforço você tem que integrar partes, sejam elas software, sejam elas outros entregáveis construídos por essas equipes. E uma outra coisa que tem uma complexidade aí tão grande quanto que você tem que entender de pessoas, né? E aí, como eu falei, aí vai uma formação, uma vida inteira de formação aí só para lidar com esse assunto. Então, olha o tamanho da complexidade de um papel que agora está surgindo no mercado, né? Tá ganhando cada vez mais espaço, e está ganhando cada vez mais espaço porque esta pessoa que assume essa posição, ela se envolve com tudo isso. E ela vai precisar ter duas coisas, né? Que é o que o Cláudio colocou. Tem a teoria, tem essa parte de formação teórica, de estudo, de cursos, de treinamento, do investimento ali pessoal que a pessoa fez. E aqui eu estou falando de investimento de tempo, né? Às vezes é ler livro, é participar de eventos como esse, é formação para buscar conhecimento. E a segunda parte, que é a de vivência prática com situações reais, que é o que vai dar para você lastro para você dar, não, essa situação aqui, vamos por esse caminho, né? Você começa a identificar que tipo de choro que o neném tem, né? Você começa, não, esse choro aqui é de fome, esse choro aqui é de dor de garganta, esse choro aqui, eu não sou pai, mas eu já estou associando aqui pelo que o Cláudio falou, eu estou tentando fazer essa metáfora porque é isso que acontece. Assim, é uma situação complexa, só que você só vai conseguir trazer alternativas para a mesa se você tem essa formação por trás. E essa é a complexidade que a gente está. Então, por isso que é um cenário relevante e tem muito que ser trilhado aí. Daniel, você ia complementar aí? Só para não me alongar tanto. Sim, sim. Não, e na verdade é exatamente na linha que você falou, Daíton, porque, assim, aí complementando com o que você falou, eu acho que de toda essa multidisciplinaridade que você falou, né, a gente tem pessoas com domínio na TI de gestão de projetos, de análise de negócios. Assim. O que realmente falta, que eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles da questão da agilidade na TI. A agilidade a gente relaciona muito com a TI, só que a agilidade tem umas competências humanas. Né? O cara tem que ser bom de humanas ali para poder justamente tratar aquele calo que a gente não conseguiu ainda resolver. Né? Porque o resto tudo está dominado, você tem gente boa para fazer o resto. Agora, essa parte de humanas aí é que eu vejo que, de fato,
é onde o bicho pega, o que vai fazer a diferença, né, entre a gente conseguir, de fato, ter uma transformação ágil e não. E é o que leva, né, essa questão de você ter aí as experiências ágeis, de muita gente falando que isso não funciona, não dá certo, por um cara que pegou uma certificação e já se intitulou Agile Coach, Agile Master, Scrum Master, e não tem, de fato, essa vivência. Então, e eu digo mais, acho que assim, você às vezes tem até o cara que está entrevistando e que está contratando, ele não sabe nem avaliar essa questão, entendeu? Ele não sabe avaliar essas competências humanas, esse lado da filosofia Lean. Então, assim, o cara vai ver se é um gerente de projeto, se tem um histórico. E aí tem essa migração que você falou, a galera que você via como gerente de projeto virando, de repente, do nada, já é o coach sem ter tido nenhuma formação para isso. De fato, não é uma característica de... Né, cara, uma coisa é o cara de humanas, outra coisa é o cara de exatas. Então, como é que a gente complementa esses perfis aí? Eu fiz um primeiro curso de Scrum, depois eu não tinha prática, depois eu comecei a praticar, falei, pô, então é mais ou menos isso. Depois eu fui começar a ler, fazer curso de Lean, aí eu entendi o porquê. Eu fui meio que montando o quebra-cabeça ali, depois eu peguei uma certificação, quando eu já tinha uma experiência, primeiro eu tive a experiência, depois eu me certifiquei, até você conseguir entender, né? E assim, aprendendo constantemente. Eu acho que esse é o grande desafio da TI, é principalmente esse lado humano da agilidade, que é o que pega. E talvez a pegada não é que você não saber, né? É você não sabe que não saber, né? Acho que essa que é a pegada. Essa que é a sacada, né? O problema não é não saber, é o problema não saber que você não sabe, né? E acho que tem uma figura que é bem legal, assim, que é da Shiva, né? Então, Shiva era uma mitologia grega, né? Uma mitologia, perdão, de hindu, né? Que ela tem todos os braços, né? Todos os conhecimentos humanos, né? Mas ela está em cima de um bebê, né? De uma criancinha, porque é a ignorância humana, né? Ela fica dançando em cima disso, né? Então, é a consciência de que, por mais que a gente saiba muito, a gente sempre está focado na nossa ignorância, né? E a nossa ignorância é o que nos faz buscar, né, Daniel? Ouvindo você falar assim, toda essa busca, né? É que, no fundo, né? Você sabe que não sabe, né? E que você sempre tem que buscar, né? E acho que essa é a transformação que talvez a gente queira dar para a galera, né? Então, não é falar, ó, saiba isso, né? Eu ficaria muito triste se, em algum momento, a gente falasse para a galera, ó, saiba X, Y, e tá bom, né? Não, né? Acho que é isso, né, Daniel? Mas é isso que vem na cabeça. É bem isso mesmo, assim, as pessoas assumirem que, pronto, virei Agile Coach, pronto, virei agilista, pronto, virei isso. Na verdade, não, você só tem que entender, só entender que está surgindo uma nova forma de trabalhar, né, que é são modelos ágeis. Neste contexto, todo mundo precisa aprender a lidar com isso. E aí, é uma jornada, que não é, pronto, estou formado em agilidade. Não, você vai aprendendo e isso vai ser uma coisa contínua, porque, isso eu posso dizer, o que é feito hoje nas empresas é diferente do que é feito hoje, era feito há 3 anos. Há 3 anos o pessoal tinha uma visão de mercado, do que funcionava, do que não funcionava. As pessoas estão aprendendo, o mercado está aprendendo. Então, é uma jornada que não tem um ponto de chegada. Você tem que simplesmente entender que é importante continuar se desenvolvendo. E por que isso? Porque simplesmente pelo tamanho da complexidade do que eu falei antes. Olha, tem muitos assuntos, tem a parte de pessoas, projetos, negócios. Então, sempre tem coisa para aprender. Não dá para falar, pronto, sou um profissional completo. Aqui não vai estar. Eu acho que essa ilusão a gente não pode ter. E é isso que eu acho que é importante que as pessoas aí tenham essa percepção do tamanho do problema, né? Ô, Bassi, eu sempre me preocupo, porque a questão do modismo, né? Porque às vezes você tem aquele profissional que ele fez um curso, adquiriu um conhecimento X da palavra ou da nomenclatura que está sendo usualmente mais praticada do momento e na verdade, quando você vai fazer um aprofundamento para saber se essa pessoa realmente ela tem o conteúdo necessário entre teoria e prática, às vezes não é sustentável, porque a gente sempre se preocupa em ver o nível de rotatividade que esse profissional ele teve no limiar da formação dele, enquanto ele está se intitulando uma pessoa agilista. Independente se ele começou lá no Scrum e foi evoluindo, e quanto tempo ele tem para que ele se denomine ou se classifique um Agile Coach ou um especialista coaching Agile, independentemente. Então, eu me preocupo muito
porque eu vejo, e hoje mesmo eu estou com vagas em aberto na empresa por causa da pandemia, e eu me preocupo muito com os perfis que nós estamos avaliando, com o índice de rotatividade. Você vê que a pessoa lá é um Agile Coach, mas ficou na empresa 3 meses ou ficou 6 meses. Então, eu acho um pouco estranho. Daí, quando você avalia, antes a pessoa não era nem Scrum, não era nem gerente de projetos, mas já se intitula um Agile Coach. Eu não sei se vocês também aqui compartilhando com todos, têm esse tipo de preocupação quando vão contratar. Posso dar uma contribuída? Já estou ficando meio preocupado aqui para da hora. Mas, Fernando, você tem razão, na verdade. O mercado ele vive de um modo geral, uma confusão, né, que não é recente. Né? É difícil encontrar essas pessoas, é difícil fazer o RH entender o que é a necessidade efetivamente das organizações. E eu vou pegar não vou te parafrasear não, mas pegando o gancho do que você colocou, nota que como é complexo. A gente tem aqui no mercado uma série de vagas abertas, uma série de oportunidades em tecnologia, no mundo da agilidade, então, que está vindo aí de vaga, de DevOps, de especialista em transformação digital, transformação ágil. É um negócio monstruoso. Mesmo com a pandemia, a gente ainda tem vagas abertas. Ainda converso com clientes e falo, Fábio, tem vaga aberta, não consigo preencher. E, de outro lado, a gente tem um problema social para resolver. Né? E olha, quanto que é para formar um Agile Coach? Você estava colocando sobre a qualidade da formação desse Agile Coach. Aí eu vou te colocar um outro contraponto. Para essa formação, quanto custa essa formação? Né? Então, olha a mensagem que a gente tem no mercado quando a gente pega a sociedade e olha assim, puta, olha quanto custa eu chegar nesse patamar. Porque para as pessoas isso é um bolo de coisas que às vezes é impagável. É impagável. Né? Então, a gente viu hoje aqui, na própria palestra do Jorgen, uma quantidade de livros que ele colocou ali. Até os livros têm preço. Até os livros têm preço. Então, olha o tamanho da complexidade dessa bolha que se cria e que precisa, não obviamente, agora 9h25 da noite, depois de 10 horas de congresso, depois de 1 hora de discussão, mas que se precisa sentar, se precisa discutir. Né? E essa discussão, eu vejo que é muito mais do que você fazer uma vaga social, do que você fazer uma promoção para minoria. A gente conversou, Fernando, né? Eu te contei, a gente trabalha desse... Mas é muito mais do que isso, porque é a mensagem que se passa. Né? É o real accountability disso, de que pô, isso também é problema nosso. E a gente também deveria ajudar nesse sentido. Eu não sei se a gente pode falar, não sei como está o tempo, né? Sei lá, né? Tem várias coisas que vêm pulando aí, né? Acho que a primeira legal tá vendo o chat, né? Tinha a Alessandra, né? Falou, eu tenho formação em letras, com habilitação em espanhol, literatura, né? Olha que legal, né? Que é outra coisa, né? O pensamento diferente, né? O diferente que traz insights, né? Direto lá, analogias, eu uso, sei lá, às vezes eu tenho umas viagens lá, Shakespeare, né? E tudo mais, né? É muito legal isso, né? Porque abre, expande, né? Outra coisa, né? Pensando muito, vocês falaram, né? Um dos grandes problemas que a gente tem, né? É que a gente procura soluções simples para problemas complexos, né? Essa é outra grande questão, né? E aí, já que a gente está falando de complexidade, né? Então, tô muito contigo, Cláudio. E aí, assim, o exemplo claro, né? É só você ver lá o Trump lá que falou para a galera lá que pro coronavírus era engolir detergente, né? Então, quando você está na ansiedade, você está desesperado, você não consegue pensar, isso é neurobiologia, né? Não é porque o cara é ruim e tal, tem gente que faz, né? Você vai com a coisa mais simples, né? E você vai pegando. Agora, a sacada é como que uma organização consegue ser madura e ter a sabedoria para refletir antes de atuar. Aí talvez é outros papos aí, né? Mas é mais ou menos por aí. E eu acho que, pegando um gancho aí que todo mundo comentou, eu acho que tem uma situação onde você consegue separar, de fato, o profissional que sabe do profissional que só fez tirou certificações, é quando você vai para a prática, né? Quando você vai para a prática do ágil e você começa a implantar um framework, uma metodologia, se você vai tentar implantar algo by the book,
como está lá na metodologia, e não pensa em como você adapta, como você entende a realidade da empresa, como você entende a realidade da área, aí você vê que a experiência e que a junção, talvez, de conhecimento com a prática faz toda a diferença. E aí eu acho que sim, você consegue encontrar profissionais no mercado habilitados a poder fazer isso, mas é uma mosca branca. Eu estou procurando, inclusive. Então, puxa, tô com medo de abrir outra caixa de Pandora, até meu alvará já acabou aqui em casa. Você já apareceu 2 vezes com a bebê no colo. Assim. A minha também, o bebezinho. Eu soltei a bomba e saí correndo. Então, mas olha só, indo no caminho que você foi, eu acho assim, as técnicas estão maduras o suficiente para que você pegue um time com as técnicas de agilidade e ele consiga fazer entregas com fluxo contínuo, entregas contínuas, trabalhar com OKR, e aí no meio da sprint decidir qual o melhor jeito de resolver aquele problema. Isso está estável. Mas quando a gente fala do coach, tem uma questão de vocação, sabe? Lembrei do Ikigai, assim, sabe? Tem gente que gosta de fazer isso e tem gente que não gosta de fazer isso. E para fazer isso, que é o que nós estamos falando. Por que é mosca branca? Porque são competências combinadas. Assim. A minha vida inteira eu sempre gostei de aprender ensinando. No começo da carreira eu me botei um monte de frias de dar treinamento prático, que no meio do treinamento eu aprendi junto com os caras que eu não sabia, não tinha pensado antes o problema. Então, e aí você aprende pra caramba. Então, assim, tem um pouco de vocação e um pouco de algumas competências que são mesmo mais humanas, né? Acho que o Daílton foi por esse caminho, assim, e que eu acho que elas não são, você não consegue aprender rapidamente. É uma questão de horas de voo mesmo, né? Então, daí vem de novo, volto de novo, essa responsabilidade, até da comunidade, porque assim, quando eu lembro do Agile Trends, no começo, né, Daílton, eu lembro daquele almoço nosso lá em Brasília, a gente conversou bastante, teve oportunidade, no Agile Trends lá governo. Quando você pega esses eventos e você fomenta uma comunidade, é tudo que a gente começou a falar aqui. Tem que ter comunidade, com gente de cabelo branco, com gente experiente, com gente que viu agora, com gente que começou, com gente que tentou fazer e deu errado e tal. E quanto mais você fomentar essa comunidade, numa ciência que está tão jovem, assim, pouquíssimos anos que isso floresceu, aí eu acho que as coisas vão ficando mais democráticas e na verdade, geram uma segurança no mercado. Enquanto as comunidades não estiverem realmente integradas e o conhecimento não fluir mais, sabe, muito forte, mas muito, eu acho pouco que a gente tem hoje. Se ele fluir mais forte, a ponto de não fazer sentido uma certificação, mas fazer sentido participar de um evento ou participar de alguma coisa mais prática para depois trazer para a empresa, aí eu acho que nós vamos estar num nível de maturidade diferente, assim, né? Eu vejo as comunidades muito aceleradas na pandemia, todo mundo precisando interagir, tipo, é gostoso estar aqui, vai, vocês devem estar sozinhos em casa também, né? Então assim, é importante, é aí que a gente aprende, que a gente olha outras visões, que a gente tem a possibilidade de ser humilde, de lembrar do Shiva lá, do Cláudio. Depois vamos bater um papo, hein, Cláudio? Gostei das suas conversas aí. Mas é isso, tem uma coisa forte do mestre ser humilde, dele ter o desejo do discípulo passar. Então, acho que é isso, assim, tem um monte de mestres. E aí eu vi os chats também. Eu conversei bastante com o pessoal do PMI, participei de eventos, né? O Edson Portillo, que é meu super colega, também ajudou o PMI a traduzir, lá, fazer o novo modelo mais ágil e tal. Eu acho assim, tem uma vocação natural de quem era gestor de projeto, de quem tem, sabe, essas capabilities de risco, de muito bem... E é natural que eles se deem bem e sejam líderes na agilidade, assim. Mas não é a mesma coisa de ter as competências e a vocação, desculpa usar essa palavra, ela existe. A vocação de querer ensinar, de ter prazer em se realizar na realização dos outros. Isso não é qualquer ser humano que gosta de fazer isso. Então, talvez aqui é um convite assim para que as pessoas também fortaleçam o que é melhor, entendeu?
Às vezes você não pode ser um Agile Coach, você tem que ser um team member, fudido, que sabe tudo, como trabalhar desse jeito. Entendeu? Ele vai trabalhar. Mas tem gente que tem a vocação e as competências para pegar na mão, para fazer ombro a ombro e para transmitir esse conhecimento. E tem muita oportunidade, né, Cecílio, para team member também. Tem muita Sim. oportunidade. Precisa Sei lá, acho até que, elucubrando aqui uma realidade futura, é mais fácil a gente não ver um Agile Coach, sei lá, daqui a 20 anos, mas a gente continuar tendo que ter o team member, entendeu? E tem muita coisa aí para team member, né? E às vezes o team member ele ganha mais do que o Agile Coach, dependendo do qual o nível de capacidade dele, né? A gente tem conversado muito isso com o pessoal de DevOps, né? Não tem parado no Brasil mais os caras. Os caras estão indo tudo embora, porque não tem gente capacitada para fazer o que os caras estão fazendo, né? Deixa eu colocar, sabe qual que poderia ser um Deixa. objetivo interessante de um Agile Coach? É ele se tornar irrelevante. Porque quando ele se tornou irrelevante, ele conseguiu levar as pessoas no nível em que elas conseguem evoluir, não precisa mais dele ali para ficar fazendo esse meio de campo. Então, esse seria um objetivo interessante do Agile Coach, pegando aí a ponte do que o Fábio falou, pô, do futuro, futuro, não sei se é futuro, mas esse pode ser um objetivo. Não sei se o Agile Coach vai chegar lá, mas tenha isso como objetivo que pode ajudar, né? Eu falo para os meus times lá que eu quero ser inútil para eles, né? Eles ficam me olhando assim, né? Não. E é ruim, né? Porque é outra coisa, né? Super-herói, né? Tem essa, né? Então, já que vamos falar das coisas pessoais, né? Eu capotei o carro sábado, até contei na palestra lá, né? Minha irmã estava dirigindo, não aconteceu nada, né? Mas você anda, você fica cansado, né? Essas coisas, né? É isso, né? Super-herói, né? Paga um preço alto, né? E aí essa que é a questão, né? A gente vai puxando essas horas, a galera vem e tal, e é bonito, né? O super-herói, né? A galera lá, né? Só que o que a galera esquece, né? Que o Batman é extremamente infeliz, né? Super-homem, então, vários papos de integralidade aí no meio, né? Mas é isso, né? Outra coisa do Lean, né? Que o Daniel, né? O Lean é isso, né? O incêndio a gente apaga, né? O super-herói, né? Mas o Lean é prevenir o incêndio, né? E aí não tem, né? O super-herói, né? Não tem a coisa bonita, tal. Mas esses papos aí que fica na cabeça, né? E eu acho que é bem legal a gente ter essas conversas, né? Porque acho que a gente começa a ser humano, né? A gente precisa de máquina, né? Rotular a galera como máquina, engrenagem, que sempre funciona do mesmo jeito, né? São humanos, né? Que tem um potencial enorme, né? Eu tava vendo no chat aqui, a galera, gerente de produto, não é, né? Product manager e tal, essas coisas. Assim, não importa o que você é, né? Importa o quanto você tá afim de se desenvolver, se relacionar, se conectar com a galera, que nem o Cecílio tá falando aí. Acho que é isso, né? Estamos juntos aí nessa rotina aí. E vamos lá, né? Vamos para frente. Acho que seria legal, né, David? Então, próximo a gente pode bolar uma cerveja, alguma coisa, né? Para ficar mais, né? Acho que o Fábio pode pagar uma cerveja aí pra gente, né, Fábio? Aí você pode fazer um sorteio aí, né? Aí pode rolar uma cerveja aí do Zé, alguma coisa. Tá pago. E com cerveja eu gosto mais. Cecília também, né? Legal, gente. Daí, Ayrton, por causa da hora, vamos encerrar? Vamos, pessoal, Cecílio já está ali com a polícia ali atrás dele, querendo algemar ele. Vamos fazer uma rodada ainda, Ayrton, de último recado do pessoal e a gente encerra? O que vocês acham? Vamos lá. Eu geralmente gosto de sugerir aí nos debates que eu participo, de que cada um dê aí alguma dica prática, uma sugestão, uma competência que acha que vale a pena as pessoas buscarem desenvolver, ou alguma dica de como que as pessoas podem buscar competências novas e desenvolvimento, né, profissional novo aí. E uma coisa bem prática e também pontual aí para o pessoal poder ter a possibilidade de ir atrás amanhã, sabe? Porque se faz um negócio muito monstruoso assim, o que acontece é que fica para o longo prazo, né? Vai para o backlog e aí é difícil de puxar um épico de lá. Agora, se é um post-it pequeno, dá para encaixar na próxima sprint. Então, essa é a minha sugestão aí. Vocês topam? Beleza, tá valendo. Então, quem gostaria de puxar? Deixa eu começar, então, até na linha do meu último comentário, né?
Eu acho que é isso. A gente já tem competências, né, bem treinadas, aí, bem disseminadas na TI, que fazem parte dessa multidisciplinaridade aí exigida pelo ágil. Eu focaria em complementar isso com questões de humanas, aí, com cursos. Eu não sei se, de repente, o Cláudio teria uma sugestão aí com relação ao Cecílio, com relação a essa abordagem, que direcionamento, mas eu procuraria algo que fosse de fora da TI, que envolvesse relações humanas, aí, que eu acho que esse é um diferencial para um bom agilista. Passou 400 coisas na minha cabeça, mas um post-it pequeno... Pega, assim, aprenda alguma coisa para ensinar para alguém. Se põe nessa fria. Pega alguma coisa, se propõe a ensinar alguma coisa que você não domina. E genuinamente, com humildade, vai lá ensinar para a pessoa. E experimenta junto. Assim. É um ciclo maravilhoso e super rápido assim, de viver um pouco a vulnerabilidade, depois o benefício e o tesão assim da agilidade, assim, de aprender uma coisa nova e construir alguma coisa com o outro, né? Colaborando, trabalhando juntos. Bom, eu vou continuar também na mesma linha e tenho até um artigo que eu construí com um colega meu sobre a inteligência coletiva. Então, o meu recado é que continue explorando a inteligência coletiva, nem que seja da pessoa mais próxima de você. E aí vai expandindo esse processo de inteligência coletiva em um nível em que você consiga depois usar o melhor de cada pessoa para que o melhor resultado ele apareça com um propósito e com um benefício que todas as partes elas se beneficiem. Legal. O meu recado seria, principalmente, quando cada um conseguir encontrar o seu propósito, né? Eu acho que a gente falou muito de pessoas talvez no lugar errado, na função errada, tá indo na moda. Eu acho que é muito a gente olhar para dentro de casa, olhar para se autoconhecer, para achar de fato o que faz você levantar da cama, o que faz você pensar diferente, o que faz você se destacar, para que você possa colaborar com os outros e ensinar. Então, assim, eu acho que é muito o momento de você entender e as pessoas entenderem que para você conseguir trilhar uma carreira, para você ter o seu espaço na agilidade, você tem N maneiras de entrar. Então, acho que é o momento de encontrar o seu propósito, encontrar o seu papel dentro desse emaranhar de coisas que a gente pode fazer com a transformação. E aí sim colaborar com todo mundo e construir uma consciência coletiva de agilidade. Bom, o meu post-it é 3 coisinhas, sabe? Eventos, né? 3 coisinhas, né? Primeiro, Lean Café São Paulo, deixei aí. Scrum São Paulo, né? E o Festival Agile Trends, né? Essa é uma grande dica que eu dou para vocês, galera. Assim, principalmente eu que sou um ignorante, né? É muito bom, assim, essas 3 coisas me ajudaram muito, né? No começo, né? Tava lá, né? Todas essas loucuras de vocês, né? Eu tinha uma base de Lean já um pouquinho, né? Mas essa é uma grande dica que, assim, olhando a minha trajetória, né? São grandes marcos, assim. Eu lembro muito do Festival Agile Trends, né? Que tava bem na galera lá. User Story, né? Nossa, que viagem, né? Shakespeare, narrativas, pá. Então, essas são as coisinhas aí para vocês, né? Acho que os eventos são pontos de partida para reflexões possíveis, né? E conexões e tal, né? E o legal mais do evento é conectar com a galera, né? Isso que é muito legal. Então, você vai fazendo. Então, meu post-it vai com esses 3 coisinhas aí, coisas que já me ajudaram muito. Deixei o link aí de um deles aí para vocês no chat. Legal, deixa eu dar uma contribuição. Eu estou seguindo a linha do Cecílio, passa centenas de coisas na cabeça, né, Cecílio? É fantástico esse bate-papo. Eu estou colocando o link aqui no chat. Esse link, ele propõe aí uma série de assessments, né? A gente viu no evento aqui assessments organizacionais e self-assessments da Agility Health Radar, da Comparative Agility, que são assessments que em determinado momento tem custo, né? Nessa lista vai ter uma série de assessments pessoais de pessoa, né? Que são gratuitos. Então tem centenas de links ali para vocês olharem. Qual que seria a minha dica, né? Para quem quer entrar nesse contexto do mundo ágil e quer entender como que melhora, é legal fazer um self-assessment, né? Existe o Agile Fluent, que ele é um modelo de maturidade, mas ele também tem uma parte pessoal.
Mas dá um norte para vocês se aprofundarem. E aí escolham algo para se aprofundar agora. E montem um plano de desenvolvimento, né? O que vocês vão estudar agora, o que vocês vão estudar daqui a 3 meses, o que vocês vão estudar no ano. Por mais que vocês não consigam alcançar as metas, mas que vocês não se deixem cair na bobagem de não fazer nada, né? Porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem filho, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem um monte de coisa acontecendo. Onde está o link? Eu mandei só para o Dayrton. Tá, botei aqui. Então, a dica secreta para o Dayrton. Então, na verdade, é isso. Minha dica é essa. Escolham, façam um assessment, entendam qual que é o gap de vocês e aprofundem. Aí escolha uma literatura, escolha um blog, converse com alguém, né? Os meus contatos estão abertos, o pessoal aí também está super aberto para conversar. Acho que é isso. Legal, acho que é isso. Bom, a minha dica aqui eu vou ser bem breve também, o pessoal aí já deu muitas boas dicas e não quero deixar a sprint muito gorda, mas nessa linha também, assim, se disponha a buscar alguma coisa nova, crie alguma maneira, comece a seguir pessoas, seguir os perfis aí de pessoas que compartilham conteúdo, para você se expor a conteúdos novos. Porque se você falar, não, o que está no meu backlog? É OKR, Kanban e DevOps e não sei o quê. Esses são os temas que você já quer aprender. Mas como é que você vai saber de coisas, a parte que você não sabe? Essa é a parte que você já sabe. Você já sabe que você tem que ir atrás. Agora tem um outro mundo aí, que é a parte que você nem sabe que você precisa conhecer. E aí como é que a gente sabe, como é que a gente faz para descobrir essa outra parte? Ficando atento aí e se expondo a novas oportunidades. Como, por exemplo, vindo num evento como esse, você fica lá e você vai ouvir um monte de coisa que não estava no seu plano aprender, mas você ouviu uma palavra, foi buscar, ouviu um conceito novo, foi buscar. Isso é a parte, como a gente expande nossos limites aí numa direção que a gente não estava mapeando, né? Então é a minha sugestão, se exponha a coisas novas. Ainda, eu não sei você, eu uso o Twitter para isso. O Twitter eu acho uma ferramenta incrível para isso, né? Tem muita bobagem no Twitter, né? O Twitter pode ser muito útil se você seguir as pessoas que possam te ensinar alguma coisa, né? Muito legal. Pessoal, muito obrigado de coração. Quase 10 horas da noite, né? E a gente ainda tem uma par de gente aí. Tem muita pergunta. O pessoal colocou umas perguntas muito legais aqui, né? Infelizmente, não tem como a gente passar por todas elas. Já está dando a hora. Amanhã a gente vai ter 10 horas de evento. Amanhã o debate começa às 9. Eu sei lá que hora que ele vai terminar. Amanhã vai ser bem corrido. Muito obrigado pelo apoio de vocês todos, tá, gente? Sou muito grato por todos vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cecílio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Alberto. Obrigado, Daniel. E, de coração, muito obrigado, meu parceiro Dayrton. Agradeço. Sempre bom estar por aqui e contribuir aí com o que eu puder, conte comigo, tá, Fábio?